Em 2018 foi meu último ano vivendo as coisas do mundo. Eu não digo saindo do mundo, pois ainda estou aqui, mas me afastando de tudo que não agrada a Deus, ou pelo menos tentando. Eu sempre digo que quem não me conhece pode pensar que eu não vivia as coisas do mundo, que eu nunca fui do mundo, sempre parecia cristã, pois eu não era muito de beber álcool, eu não era muito de curtir músicas escrotas, usar roupas escrotas, nunca usei drogas, etc. Mas não só essas coisas que desagradam a Deus, só em não aceitar Jesus e não tentar seguir a Bíblia já te faz um não cristão. Ser cristão não é ser perfeito, ser cristão é obedecer a Deus e a sua palavra. E você jamais vai conseguir fazer isso sozinho, só Deus pode te ajudar. E Deus não ama somente os cristãos. A palavra diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João, capítulo 3, versículo 16. Então, Deus quer que todos sigam a Bíblia, tenham um relacionamento com Ele. Mas acabou tendo essa separação de pessoas do mundo e pessoas cristãs, porque nem todos querem seguir a Deus e sua palavra. Mas não existe nenhum ser humano perfeito, nem na Bíblia e nem em lugar nenhum. Só Jesus, que acredito ser Deus, foi perfeito quando se tornou homem aqui na Terra. Então, durante esses 5 anos vivendo com Deus, o Senhor abriu meus olhos espirituais e com seu Espírito Santo eu entendi tudo isso e muito mais. Seja a respeito da igreja, seja a respeito da minha identidade, seja a respeito de homens e mulheres, seja a respeito do próprio Deus. E tenho muito que aprender ainda. Estou uma criança na fé, 5 aninhos ainda, comparada a muitos homens da Bíblia que viveram anos com Deus até a velhice. Mas eu acho que sempre teremos algo a aprender com Deus até o fim de nossas vidas nessa terra, pois Deus é eterno. E cremos que temos sim o fim da vida nessa terra, mas temos a vida eterna para conhecer ainda mais o nosso Deus, que cremos ser o único Deus e somente existe uma única morte, depois existem 2 caminhos. Eu creio que somente existe um único Deus, 2 caminhos, o largo e o estreito, e 2 escolhas. E eu fiz a minha escolha. Eu escolhi Jesus Cristo e a sua palavra. Como eu disse, eu não parecia uma garota do mundo, mas sim, eu já bebi álcool, já dancei de forma que acredito não agradar a Deus, usei algumas roupas, etc. Como eu também já menti, já fofoquei, já traí colegas por causa de homem, ou seja, eu já pequei. Sou pecador e sempre serei, pois o pecado já habita em mim desde o primeiro erro da humanidade. E eu não dou desculpas, como muitos, de ficarem culpando Adão e Eva por terem pecado primeiro, e agora todos os humanos podem pecar. Eu não os culpo, pois eu sei que também cometi erros. Começou com eles e está continuando comigo. Afinal, podemos escolher não errar mais, e muitas vezes escolhemos errar. Então, ao invés de eu perder meu tempo tentando culpar alguém, eu prefiro orar, buscar a Deus e tentar me arrepender. E nem sempre é fácil. Nunca Jesus disse que seria. Mas só entender e ter noção disso já é alguma coisa. E eu prefiro também lembrar que Deus foi tão misericordioso com a humanidade que Jesus morreu e ressuscitou na cruz para nos dar uma nova chance. Agora eu só precisei ir até Ele e Ele me fez entender o que vale a pena. E eu não quis mais nada que vem do mundo. Você não pode deixar as coisas do mundo para depois entregar sua vida para Jesus. Você vai tentar sozinho e provavelmente vai cair. Você tem que ir como está e Deus vai te fazer entender o que é certo, que você não vai fazer questão mais do que é errado. Você mesmo vai entender isso. Deus não vai te forçar a ser cristão. Você tem que fazer a sua escolha. E por isso eu não lembro exatamente da data, mas eu comecei a ler a Bíblia, participava de células, às vezes ia à igreja, visitei algumas. Eu cresci desde criança sabendo sobre Deus, agradeço as pessoas que me ajudaram nisso. Então eu já sabia da existência de Deus, mas eu não o conhecia totalmente. Cresci estudando a palavra de Deus, mas não me considerava cristã. Na adolescência me desviei ainda mais da Bíblia, me envolvendo ainda mais com as coisas do mundo, mas eu nunca fui santa. Dei meu primeiro beijo quando era apenas uma criança. Estava apaixonada e achei que era o certo. Parecíamos nós 2 jovens atuando e as pessoas assistindo como em um filme de cinema. Poderia ser lindo, mas na verdade era trágico. Mas graças a Deus, depois dali surgiu uma bela amizade, depois cada qual vive o seu caminho. Mas crianças foram feitas para estudar, brincar, orar e etc. Só que precisam que alguém ensine isso a eles. Eu sabia, desviei por rebeldia e graças a Deus que teve misericórdia e me perdoou. Então eu tive muitos defeitos e ainda tenho. Mas enfim, eu estava começando a me perder ainda mais da minha verdadeira identidade. Eu só beijava homens que eu gostava. Ainda é errado beijar por beijar, mas eu fiz isso e só pensava em sexo com meu único namorado. Mas isso foi se perdendo com o tempo. Comecei a beijar bocas ainda mais desconhecidas, deixando eles me tratarem como objetos ou bonecas que depois jogavam fora. E eu também os tratava assim. Porque é isso que eu vejo agora. As pessoas se tratam como lixo. Infelizmente, essa é a realidade. Muitos não valorizam mais o beijo, o sexo e principalmente o casamento. Eu quase me entreguei para um homem só porque gostava dele. Ele zombava pelas minhas costas por guardar minha virgindade, mas na minha frente ele nunca me forçava a nada. E eu, apaixonada, quis fazer a vontade dele, mostrava quase o meu corpo para satisfazer o desejo da carne humana. Eu estava deixando
deixando minha identidade para trás. Graças a Deus tudo mudou para nós dois e estamos muito bem agora. Eu entendi que sou princesa do Rei Jesus e devo ser tratada assim. Quando as pessoas zombavam que eu queria um príncipe encantado, eu sempre dizia que eu queria o cara certo, não perfeito, pois eu sei que não existem, mas certo de que entendia e respeitaria o meu jeito, me amaria como sou e etc. Mas agora conhecendo o Rei Jesus e entendendo que eu sou uma princesa, sim, eu quero um príncipe, porque eu sei que quem se torna filho de Deus faz parte do seu reino, e no reino não é bagunça, existem príncipes e princesas, a diferença é que no momento não somos perfeitos, mas podemos seguir o que a Bíblia diz sobre como amar alguém, e isso nos torna encantadores. Mas enfim, eu creio que Deus viu que estava me perdendo ainda mais e viu que eu também estava tentando ter uma vida com Ele. Então Ele preparou momentos para o nosso encontro acontecer. Como eu disse, nada forçado. Eu já estava começando a querer viver com Deus. Então Ele só precisava me chamar, bater na porta do meu coração e eu decidiria se deixava Ele entrar ou não. Graças a Deus, eu deixei. Foi sobrenatural que aconteceu, algo que nunca vivi antes, mesmo visitando algumas igrejas. Aconteceu onde Deus quis, no meu quarto, no secreto. Mas eu fico feliz que antes de eu sentir a presença de Deus, ouvir sua voz na minha mente, eu busquei na Bíblia Sagrada. Muita gente quer ver Deus para crer, querem que Ele faça grandes milagres para segui-lo, sendo que eu acredito que o primeiro passo que Ele deixou foi a Bíblia Sagrada. Usou homens para escrever a Bíblia, mas o autor continua sendo Ele. Então fico feliz que não fui ignorante. Na verdade, eu nem sabia que Deus se fazia tão presente, tão perto de mim. Fico feliz por conhecê-lo ainda mais. Ele não é obrigado a falar com os outros, como fala comigo, fazer outros humanos sentirem sua presença, pois ele já deixou a Bíblia que tem como sabermos sobre ele e como viver nesse mundo. Mas quando ele quer, ele também se mostra de diversas maneiras. Cada ser humano tem seu momento com Deus e aquele foi o meu. Só que, como eu disse, eu não lembro a data. Eu sei que no meu quarto, quando eu ia sair da célula, uma das células, estava escrevendo uma carta para sair de uma das células, que é estudo bíblico, e não porque ia voltar para a escola do mundo, mas por outro motivo. Agradeço a Deus por conhecer aquela família de todas as pessoas que conheci e me ajudaram de alguma forma, oro por todos. Mas enfim, quando tudo isso estava acontecendo, eu tive um encontro com o único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu fui batizada no Espírito Santo, o próprio Espírito de Deus habitando dentro de mim e me fazendo entender muito mais como viver nesse mundo e sobre ele. Então tudo mudou. Já estava mudando, mas aí, nesse dia, mudou completamente no meu quarto. Eu me tornei uma nova criatura. E entendi sobre 2 batismos. O batismo das águas, que Deus usa algum ser humano para batizar outro ser humano, e o batismo do Espírito, que é o próprio Deus desce do céu para a terra com seu espírito para habitar em algum ser humano e se quiser também dar dons espirituais, como falar em línguas e tudo mais. Mas tudo quem faz é Deus, todo poder e toda glória ao meu Senhor. Então tem vezes que Deus se mostra em grande mover do Espírito Santo e tem vezes que é tudo mais em silêncio. Não julgue como Deus resolve trabalhar na vida de alguém, só respeite. E se alguém estiver mentindo em nome de Deus, o Senhor irá se resolver com essa pessoa. Com Deus não se brinca. Eu não entendia sobre o Espírito Santo, sobre Deus e Jesus, e eu não estou aqui para te dizer o que é certo e errado, como você deve se vestir, como você deve namorar, como você deve viver nesse mundo com ou sem Deus e etc. Eu não gosto de fazer isso, eu sempre dou minha opinião, meu testemunho e peço para você buscar a Deus para saber se o que eu falei é verdade ou não. E eu creio que isso vem da parte de Deus que me ensinou. Deus está perto de todos e quer viver uma vida com todos. O que eu vivo com Ele não me faz melhor ou pior que ninguém. A Bíblia já diz. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias capítulo 29, versículo 13. Tem gente que vivendo com Deus se tornou rei, rainha, foram para outros países. Eu não tive nada disso, mas eu fiquei muito feliz porque o importante era mesmo a presença de Deus. Era viver com Deus no meu quarto, em todos os lugares, em todos os momentos. E eu creio que essas pessoas que também tiveram grandes momentos com Deus também entenderam isso, que o importante é a presença do Senhor. Não devemos estar com Deus esperando bênçãos, esperando glórias, esperando só coisas boas.